Aleluia, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. A graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? A imagem, vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um retorno aí para mim. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Muito bem. Bom dia a todos que estão chegando. Meu nome é Danila, sou diretora aqui do Centro de Cura de Campinas, no estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, desde pequena eu olhava, aquelas imagens de Jesus crucificado, de Jesus ali, naquela cruz, e eu não entendia muito bem o que isso significava. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, o motivo de Jesus ter sido crucificado, o porquê que ele foi tão maltratado. Amém? E eu quero começar, lembrando vocês do plano original de Deus. Quando nós olhamos ali em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós conhecemos o plano original de Deus. A Bíblia ela fala que Deus ele criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Se nós olharmos, nós podemos folhear toda a palavra, toda a Bíblia, nós não vamos encontrar em nenhum lugar em que Deus fez, que Deus criou as doenças, em nenhum lugar. E porque, da onde originaram, as doenças, da onde surgiram então essas doenças? Nós continuando, lendo Gênesis, nós vemos que o homem, ele decidiu desobedecer a Deus, Ele decidiu, Deus dá uma instrução para ele e ele decidiu, desobedecer a Deus. E a Bíblia fala que essa desobediência, a Bíblia chama de pecado. Em Romanos 6:23 diz assim que o salário do pecado é a morte. O salário, o que é o salário? O salário é uma recompensa, Você trabalha todos os meses e ali você ganha uma recompensa. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui que a recompensa, do pecado é a morte. Mas se nós olharmos ali Gênesis, nós não observarmos, o homem ele não morreu, assim, na hora que ele pecou, ele, morreu. Que morte foi essa? É morte espiritual. Nós somos espírito, Espírito é aquilo que nós somos de verdade, É o nosso eu. Nós temos uma alma, que são os nossos pensamentos, que são as nossas emoções. E nós temos um corpo, que é essa carne aqui, que nós habitamos nela. Então, o que aconteceu? A morte chegou, naquilo que o homem é realmente, no espírito, E a morte espiritual, o que ela causou? A separação do homem de Deus. E aí que chegou todas as consequências ruins, inclusive as doenças. Mas sabe, queridos, nós não vemos Deus dizendo, eles pecaram, eles erraram, Agora eles estão com doenças, eles estão com falta, eles estão com todas as consequências do pecado em cima deles. Deixa eles lá, padecendo, sofrendo, cheio de doenças, morrendo com essas coisas. Não, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para nos resgatar, para nos trazer de volta, para nos reconectar com Ele. E Deus envia Jesus. Ele envia Jesus. E por que Jesus? A Bíblia diz que não havia nenhum justo.
não havia nenhum justo sequer, e precisava ser um justo sem pecado para, né, porque o pecado, ele entrou através de um justo sem pecado, então precisava ser um justo sem pecado para pagar o preço do pecado. Aleluia! E como eu disse, a Bíblia, né, fala que não havia, que Deus olha, não havia nenhum justo sequer. E Deus providencia isso em Jesus, enviando Jesus, um justo. Nós podemos ver, né, na velha aliança, né, antigamente, né, os sacrifícios de animais, acontecia ali os sacrifícios de animais, mas aquilo somente cobria o pecado do homem. Por quê? Porque eram animais, precisava ser um homem, nascido de mulher. Então Deus vem, providencia isso, dá seu único filho por amor a nós, para nos reconectar e resolver de vez essa questão do pecado. Amém? Mas sabe que, além de perdoar nossos pecados, algo mais aconteceu naquela cruz. E eu quero ler com vocês um versículo. Abram lá comigo em Isaías 53. Isaías 53. Eu vou ler o 4 e o 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Aleluia. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha aqui que interessante, pelas suas feridas fomos curados. Como que está o verbo aqui? No passado, no futuro, no presente. Pelas suas feridas fomos curados. É algo que já aconteceu. Está no passado, já aconteceu. E vamos ver mais um versículo que fala sobre isso. Abre lá comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que interessante, queridos, que está dizendo aqui que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e pelas suas feridas nós fomos curados. Então nós podemos ver aqui o verbo também no passado, nós fomos. Então é algo que já está feito e nós só precisamos receber. Se você tem Jesus na sua vida, se você aceitou Jesus como o seu suficiente Salvador, você já isso já está disponível para você, a cura divina, amém? E eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo da conta de luz. Você, né, todos os meses nós vamos lá, pagamos a conta de luz. E vamos supor que alguém bate na sua casa, na sua porta, você foi lá, você pagou a conta e chega e fala: olha, eu vou cortar a sua conta de luz. E o que nós fazemos? Quem aqui, né, você aí de casa vai lá e paga a conta pela segunda vez? Não, eu não faço isso. Então o que nós fazemos? Pegamos o comprovante de que nós pagamos a conta e mostramos, né, para o rapaz ali, aqui em Campinas é CPFL. Nós mostramos ali: olha, tá pago, você não pode cortar minha conta, está pago, já está pago. E o que aquele rapaz, né, ele olha aquele comprovante e ele vai embora. E a mesma coisa conosco, queridos, como uma doença chega.
quando um diagnóstico chega nas nossas vidas, já está pago. Nós não vamos pagar pela segunda vez. Jesus, ele já pagou. Ele já pagou o preço. Ele já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então, e qual que é o recibo? Isaías 53, 4, 5, 1 Pedro 2 e 24 está aqui. Ele já levou, ele já pagou. Nós não precisamos pagar de novo. Nós não precisamos, queridos, pagar de novo. Amém? Aleluia! Deus é bom demais. Quero ler outro texto com vocês. Encontra-se lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Abre lá comigo. Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que está falando aqui, queridos? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Sabe que existia uma maldição que estava sobre o homem? Se depois, com mais tempo, dá uma olhadinha lá em Deuteronômio 28, lá está escrito todas as maldições, né? Que a desobediência que trouxe ao homem. E, inclusive, né, lá fala assim, né, que fazia parte daquelas maldições, algumas doenças, lá está descrito algumas doenças e fala assim, olha, as maldições são essas doenças, né, que estão aqui escritas nesse livro, outras doenças que não estão escritas aqui e outras que ainda irão existir. Sabe que nós temos visto, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, tantas doenças novas aparecendo. Eu trabalho na área da saúde, na área da enfermagem. Todo ano, né, nós recebemos um treinamento de uma doença nova que chegou. Nós vemos aí o coronavírus, né, uma doença nova chegando. Mas sabe que, olha aqui, o que diz aqui em Gálatas, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, se fazendo maldição no meu e no seu lugar. Então, queridos, maldição não é para estar mais nas nossas vidas. Essas doenças que estavam ali escritas, as que não estão escritas e as que ainda irão existir, não têm poder sobre as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o que acontece, queridos, às vezes, né, o mundo tem colocado tantas coisas na conta de Deus, né, por não conhecer a Deus. Filipe, ele fala assim para Jesus, numa passagem, Jesus, nos mostra a Deus. E Jesus fala, Filipe, você tem me visto, né, tanto andado comigo tanto tempo e você não conhece Deus. Para nós, queridos, conhecermos a Deus, basta olharmos para Jesus. Basta olharmos, né? A Bíblia ela fala que o Antigo Testamento só era uma sombra. Uma sombra. Se o sol bater aqui em mim, agora, e vocês olharem somente a minha sombra, e eu estiver falando com vocês, vocês podem até saber que sou eu que estou falando com vocês, mas vocês não vão saber detalhes, como a cor dos meus olhos, a cor dos meus cabelos. Então, o Antigo Testamento ele era apenas uma sombra, mas Jesus ele vem e ele revela a vontade de Deus para nós. Ele revela, e é essa vontade, queridos, um Deus que dá o seu único filho por amor a nós, para que nós não vivêssemos mais doentes, para que nós não tivéssemos mais nenhum tipo de maldição sobre as nossas vidas. Esse é um Deus bom. Aleluia! Um Deus bom. Lá em Lucas 5, 12 ao 13, se você quiser anotar ou ler aí comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra.
Quando viu a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Imediatamente a lepra o deixou. Sabe, queridos, nós não vemos em nenhum momento Jesus negando cura. Todos que se achegaram a Jesus foram curados. Quero, essa é a vontade, essa foi a vontade de Jesus, essa é a vontade de Deus, que seguimos uma vida curados, uma vida sem doenças. Essa é a vontade de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem e curando a todos, a todos. Como eu disse, todos que chegaram a ele foram curados. Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está falando aqui? Parafraseando Jesus. Ei, vamos colocar aqui quem é que faz o quê? Vamos acabar de vez com essa questão. O ladrão, o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Doença, queridos, é para matar, roubar e destruir, ou é para que tenhamos, ou é vida e vida em abundância? A doença vem para matar, roubar e destruir. Então nós sabemos muito bem quem é que faz essas coisas. Jesus não, ele veio para nos dar essa vida, vida abundante. Aleluia! Eu me empolgo. Deus não faz parceria com o mal. Agora nós sabemos quem é o responsável, né, de trazer as doenças. E Deus, ele não faz nenhuma parceria com o mal. Olha, esse filho aqui desobedeceu, o diabo vai lá colocar a doença nele. Não, Deus é bom o tempo todo, é o que a Bíblia diz, o tempo todo. E muitas vezes nós podemos achar que Deus está colocando, eu já pensei isso, queridos, que Deus está colocando uma doença para ensinar. Sabe, quem aqui é pai ou mãe, né? Eu sou mãe, sou mãe de uma menina, né? Por mais que ela desobedeça, por mais que ela faça algo, jamais, quem é o pai ou mãe, olha, toma um câncer para você aprender, toma uma doença para você aprender. Não, queridos, Deus, ele nos ensina através da Bíblia, através da palavra dele. Sabe que a Bíblia tem todas as instruções que nós precisamos para todas as áreas das nossas vidas, é casamento, é relacionamento, são finanças, é cura. Lá é todo o manual para nossas vidas. Então é dessa maneira, através da sua palavra, que Deus nos ensina. Aleluia! Deus é bom. Muitas vezes nós podemos pensar também coisas que vêm na nossa mente. Ai, mas eu fiz tantas coisas ruins no passado, será que eu mereço essa cura? Olha o que a Bíblia diz. Abra lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, queridos, é uma nova, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Continuando aqui no texto, vai lá para o versículo 21, desce um pouquinho lá. Versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Olha que interessante que está falando aqui. Jesus, sem pecado, né? Um homem sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós, pecadores, nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Então Jesus, e o justo, se fez pecado para que nós, pecadores, nos tornássemos justos. Então Deus nos olha e não vê mais o pecado. Consequência, lembra, né, quando eu falei lá no início, né, que o pecado, a separação de Deus com o homem trouxe várias consequências ruins. Hoje nós não somos mais pecadores, hoje nós somos justiça de Deus. E todas aquelas consequências não é mais para estar nas nossas vidas. Aleluia! Eita, Deus lindo! Amém? Essa é a vida que Deus quer para mim e para você, queridos. Essa é a vida. Nós sabemos que nós estamos no mundo, né? Coisas se levantam sobre nós, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos crer nessa palavra. Essa é a verdade sobre as nossas vidas, é ela. Aleluia! Lá em Colossenses 2, a partir do versículo 13, diz que Deus perdoou todos os nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que tinha contra nós. Aleluia! Em Romanos 8, de 1 a 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, nós somos libertos da lei do pecado e da morte, queridos. Libertos, não temos mais que aceitar doenças nas nossas vidas. Isso não faz mais parte das nossas vidas. Como eu falei, se você recebeu Jesus como seu suficiente Salvador, isso é para você. Isso é para você, não importa se você está ouvindo essa palavra agora. Se hoje você está fazendo essa escolha de entregar a sua vida para Jesus, não importa se você já aceitou Jesus há algum tempo e está ouvindo essa palavra agora, não importa, isso é para você. Não importa quanto tempo você tem com o Senhor, isso é para você. A partir do momento que a gente entrega nossas vidas para Jesus, é um pacote completo. Nós somos salvos, nós podemos viver a eternidade com Ele. E Ele, como eu li em Isaías 53, 4 e 5, Ele levou todas as nossas doenças e enfermidades e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia! O nome de Jesus, queridos, a Bíblia diz que está acima de todo o nome. Acima de todo o nome. Sabe que tudo tem um nome? Coronavírus tem um nome. Todas as enfermidades têm um nome. Câncer tem um nome. Diabetes é um nome. E o que a Bíblia diz, que o nome de Jesus está acima de todo o nome. Aleluia, é acima, queridos, de todo o nome. Então nós não, a vontade de Deus para nós, enviando Jesus, é para que tenhamos uma vida saudável, uma vida plena, uma vida abundante. Glórias a Deus, está disponível para mim, está disponível para você. E qual que é a nossa parte nisso? É receber, é crer e receber. E eu quero contar aqui para vocês algo que eu passei, creio que será, de grande, é um testemunho mesmo. Eu há uns anos atrás, eu tive uma enfermidade na minha coluna. E eram 2 hérnias, A minha coluna, ela estava sendo formada toda torta e ela estava, bem toda machucada, toda torta, e eu comecei a sentir algumas dores. E eu fui ao médico, fiz um exame, fiz uma tomografia e lá constava que eu teria que fazer uma cirurgia, E o médico, pegou aquele exame e falou: Dani, você tem 6 meses para fazer essa cirurgia, você não vai mais andar. Se você não fizer essa cirurgia, você não anda mais.
E ele me disse assim, e essa cirurgia não tem uma porcentagem que dê, né, que ela dê certo, né? Nós vamos tentar, mas tem 90% de chances que não pode dar certo, porque sua coluna está muito destruída. Mas nós podemos tentar, é isso que a medicina tem para oferecer para você, Dani. E sabe que eu já era cristã, mas eu não conhecia essa palavra. E eu saí de lá arrasada do consultório e eu falava, Senhor, me cura, eu preciso de cura, me ajuda. E eu não entendi, algumas pessoas diziam, Dani, Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. E eu dizia, pai, me ensina logo porque tá doendo. Pai, o que que tá acontecendo? E eu não tinha esse entendimento até que essa palavra chegou. E eu li Isaías 53, 4 e 5, que ele tinha carregado já essa enfermidade naquela cruz. E naquele dia eu tomei posse da minha cura. Eu falei, pai, eu creio no que a Bíblia está dizendo, eu creio, Jesus, no seu sacrifício pela minha vida. E eu recebo essa cura no nome de Jesus. Mas sabe que nada ali aconteceu. Às vezes é instantâneo, mas às vezes não. Mas ali eu recebi, mas apenas não se manifestou ali na hora. E eu continuei e as pessoas perguntavam para mim, Dani, você vai fazer a cirurgia? O que você vai fazer? Não, eu sou curada. Eu fui curada. Jesus, ele me curou. E sabe que eu falava, e parece que quanto mais eu falava, mais as dores vinham. A minha perna esquerda, ela parou eu não mexia mais ela. Eu não conseguia mais dirigir. Eu tinha que precisar de auxílio para sentar, para levantar, para tomar banho. Mas a convicção era tão grande, queridos. Todos os dias nós precisamos decidir crer no que a Bíblia diz, porque o mundo vai dizer tantas coisas, às vezes os nossos corpos, os nossos sentimentos vão dizer tantas coisas, mas como eu disse, a verdade é a palavra de Deus. E todos os dias nós temos que ficar com essa verdade. E eu decidi, eu falei, não importa. Não importa que minha perna esquerda não esteja funcionando, não importa o que os médicos dizem, não importa o que esteja acontecendo, eu creio no que Deus diz. E Deus diz que Ele já pagou por essa enfermidade e eu não vou pagar de novo. E sabe, queridos, eu fui a convicção tão grande, você precisa ter convicção, você precisa decidir crer nessa palavra. Essa palavra é a verdade, fica com ela. Fica com ela, o mundo tem falado, se o coronavírus te pegar, você vai morrer, não tem chance para você. Não, nós fomos curados. Nós fomos, nada vai acontecer com a gente. Jesus, ele já pagou. Nós não vamos pagar novamente. Aleluia! E sabe que numa manhã eu levantei, coloquei os 2 pés para fora da cama, levantei, totalmente curada. Ali se manifestou. Aleluia! Deus é bom demais, queridos. Esse é o nosso Deus, nós podemos confiar. A Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Nós não precisamos temer, nós servimos a um Deus fiel. A um Deus fiel. Então não importa o relatório que chegar sobre a sua vida, não importa, né? Nós sabemos, nós não estamos negligenciando, dizendo que nada está acontecendo. Como eu li para vocês, como nós lemos aqui junto, o inimigo, o diabo vem para matar, roubar e destruir, e é isso que ele vai tentar fazer. Mas Jesus, ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Aleluia, Deus é bom demais. Então creia, queridos, ande nessa palavra, receba a sua cura. Receba, porque está disponível para você. Eu quero ler um último versículo com vocês, que encontra-se lá em Efésios, capítulo 2,
Eu vou ler a partir do 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, queridos, que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Posição de autoridade. Sabe, imagina naqueles filmes de reinados, né? O rei, ele tá sentado e à sua direita é uma pessoa que ele delega autoridade. Fica uma pessoa, né, onde esse rei, ele delega toda a autoridade, fica à direita dele. E é isso que Deus nos fez, né? Deus está lá sentado no seu trono e à direita Jesus, e nós estamos com ele, acima, reinando, queridos, reinando a autoridade. Como eu disse, o nome de Jesus está acima de todo nome. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade sobre as doenças. Amém? Aleluia! É essa vida que Deus tem para mim e para você. Onde Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, para pagar o preço. O preço já foi pago. Não precisamos, querido, pagar novamente. Então, como nós vemos aqui, o preço do pecado foi pago. E também o preço, as doenças. Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Hoje nós somos abençoados. E Jesus, ele se fez doença no meu e no seu lugar, para que nós vivêssemos uma vida livre dessas enfermidades. Amém? Então essa palavra, já deu aqui o horário, essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Receba, queridos, nessa manhã, essa é a vontade do Pai para você. Deus, ele não viu a queda do homem e disse, não, fiquem lá dessa maneira. Não, ele nos resgatou, nos conectou com ele. É uma nova vida, nova criatura. Nós somos em Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer a Carol. Carol, muito bom estar aqui com vocês. A Manu, Pastor Rafa, um grande abraço. E pratiquem essa palavra, queridos, porque a vitória é certa. Aleluia! Um grande beijo para vocês e até a próxima.